Olá, meus amados irmãos, graça e paz. Olá, família Alvorada. Que bom comunicar com você nesse momento de reflexão e meditação bíblica. Como é que está a sua vida? Como estão as coisas? Eu espero, meu irmão, que a bênção do Senhor, na verdade, que as bênçãos do nosso Deus, porque elas são múltiplas, são infinitas, estejam com você a cada momento desta semana. Nós vamos meditar hoje no texto da primeira carta do apóstolo João, no capítulo 4, versículos 7 a 9. Mas antes de lermos esse texto, eu convido você a pensar comigo a respeito da fragilidade humana. O mundo humano é frágil mesmo. Carregamos nossas fragilidades ao longo da vida. Somos suscetíveis às dificuldades e surpresas que a vida nos reserva. E por sermos assim tão frágeis e também limitados, é que nós necessitamos da ajuda espiritual, da ajuda que vem de Deus, aquele que pode todas as coisas. A princípio, meus queridos irmãos, numa pandemia como essa que estamos vivendo, do coronavírus, podemos perceber ainda mais a nossa limitação, a nossa finitude e a impossibilidade perante situações não planejadas da vida. Quanta dificuldade, quanto medo, quanta angústia, muito temor tem tomado conta do nosso coração. Mesmo com o avanço tecnológico, científico e cultural, não temos como controlar o inesperado. Principalmente aquilo que é virótico, que é pandêmico. Caros irmãos, nunca foi tão necessário como agora colocarmos em prática as virtudes teologais apresentadas pelo apóstolo Paulo: a fé, a esperança e o amor. Então, diante desta primeira palavra, vamos ler o texto da carta do apóstolo João, capítulo 4, versículos 7 a 9, e nós vamos tratar exatamente de uma temática que é alusiva a este texto: o amor e o distanciamento social. O texto, meus amados irmãos, assim nos diz: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho, unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Toda e qualquer avaliação da vida humana e também do modo de viver de cada um de nós e da humanidade como um todo deve ser feita tendo como pauta o amor. Toda avaliação tem a necessidade de ser tomada por uma atitude amorosa. Ao observarmos o que tem acontecido no mundo e com as pessoas, podemos sintetizar tudo o que está acontecendo como uma ausência de amor. Eu quero compartilhar com você um episódio que ocorreu na Turquia com um jogador de 32 anos chamado Shervi. Ele e seu filho de 5 anos. O filho desse jogador foi levado ao hospital com febre e problemas para respirar. E já ao chegar lá, os médicos acharam que deveriam deixar tanto o pai quanto o filho em isolamento por suspeita do Covid-19. Mas horas depois do isolamento ali naquele hospital, o garoto morreu algum tempo depois. E a causa do óbito foi a Covid-19. Esta pandemia foi acusada, apontada como a causa da grande tragédia. Mas o relato do pai dias depois
Isto aconteceu na semana passada. Ele procurou a polícia e ele disse aos policiais que ele havia matado seu filho de 5 anos. E no relato dele ele diz assim: coloquei uma almofada na cabeça do meu filho, que estava deitado de costas. Pressionei a almofada por 15 minutos sem parar. O meu filho resistiu durante algum tempo. Quando parou de se mexer, eu levantei a almofada. Mas o que é mais impressionante, meus irmãos, é o relato final desse jogador de futebol. E ele diz o seguinte: eu nunca amei o meu filho mais novo. Desde o nascimento dele eu nunca o amei. Não sei porquê. A única razão pela qual matei meu filho foi porque eu não o queria comigo mais. Eu não tenho nenhum problema mental, mas eu matei o meu filho. Triste acontecimento. E isso, meus irmãos, mostra que o ser humano está carente de amor. Diante do texto que nós lemos na primeira carta de João, nós podemos dizer que o amor nos ajuda a vencer as nossas fragilidades. É importante salientarmos aqui, meus amados irmãos, que pode haver, e de fato tem, um contraste enorme entre o amor humano e o amor divino. Há um contraste entre o amor de Deus e o amor que o ser humano coloca como meta no seu coração. O amor de Deus é perfeito e incondicional. O amor humano, não. Portanto, nós podemos dizer que na vida que temos, nós precisamos muito mais desse amor divino que é perfeito e incondicional do que meramente um sentimento humano qualquer, cujo nome às vezes é dado de amor. Na vida, nada é tão eficaz do que o amor de Deus. Claro, o amor que procede de Deus e que nos leva a amarmos o próprio Deus e ao próximo, mas também a nós mesmos. É esse amor que vem de Deus que nos ajuda a enfrentar e a vencermos as nossas fragilidades. No tempo em que nós vivemos, cada um de nós precisamos entender que é momento oportuno o aprendizado mais importante da vida, que é amar o outro. É amando a Deus, amando o próximo e amando a nós mesmos que nós venceremos as nossas fragilidades. Por isso o texto de João nos exorta a amarmos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. Precisamos entender, no entanto, que a nossa fragilidade, que a nossa vulnerabilidade não significam impotência. Se temos muitas fragilidades, o amor que vem de Deus nos fortalece. Não podemos desanimar, não podemos deixar Deus de lado e vivermos como se Ele não existisse. Nós precisamos tanto de amor, como precisamos imensamente desse Deus que é amor. Viver a vida sem amor é viver sem Deus. Logo, é apenas uma existência e não uma existência em toda a sua plenitude. E o alvo de Deus, desse Deus que é amor, para cada um de nós, é a vida em plenitude. É importante então observar o que afirma o texto de João, no versículo 9, na parte final. E o texto diz que Deus enviou seu Filho, Jesus, para que pudéssemos viver por Ele. Com certeza, nenhum de nós imaginava que estaríamos enfrentando uma pandemia terrível, tenebrosa, assustadora como essa que estamos vivendo. Quem imaginava que iríamos ficar na nossa casa, trabalhando muito, trabalharmos em home office, e estarmos a maior parte do tempo, do dia, da semana, do mês, em nossa casa, com os nossos familiares, mas muitas vezes distantes deles e distantes das pessoas que nós dizíamos que amávamos. É preciso colocar o amor de Deus, o amor que nos ajuda a vencer as fragilidades, em pauta no nosso cotidiano.
Um segundo aspecto importante nesse texto, quando nós pensamos no amor, é que o amor promove o interesse pelo outro. Meus irmãos, o isolamento tem feito um estrago em muitas famílias, porque o distanciamento social não significou proximidade de alma em muitas famílias. O amor que vem de Deus é tão poderoso e diretivo na nossa vida, que nos ajuda a interessarmos pelos outros, mesmo com o afastamento social. E eu lembro aqui da carta de Paulo aos Coríntios, quando ele afirma que o amor não busca seus próprios interesses, que o amor não se alegra com a injustiça e muito menos o amor não se porta inconvenientemente. O amor que Paulo apresenta em Coríntios é o mesmo amor que João teologou aqui a respeito dele. O apóstolo João, da mesma forma e na mesma direção do apóstolo Paulo, ele reconhece que não podemos viver sem amor e sem amarmos as pessoas. A maior necessidade humana é ter alguém do seu lado, na vida e durante a vida. Nós humanos não conseguimos viver e sobreviver um dia sequer se não tivermos alguém que nos ama e que cuida de nós, que aquece o nosso corpo, que nos dá carinho, que nos dá ternura e que nos apresenta o cuidado amoroso. A carência mais latente de cada um dos seres humanos é a carência de amor. Eu sou assim, você é assim, todos nós somos assim, somos carentes de amor. Agostinho de Hipona, certa vez, afirmou algo muito sério e que é pertinente afirmarmos aqui. Ame as pessoas e use as coisas. Não ame as coisas e use as pessoas. O pensamento de Agostinho é atual. Portanto, neste tempo de pandemia, de isolamento social, nós precisamos viver intensamente esse amor que Agostinho falou e que a Bíblia, que o apóstolo João, que o apóstolo Paulo nos ensinam aqui. Nesse tempo, não pode ser diferente. Devemos amar as pessoas e nos interessarmos profundamente por cada uma delas. Por isso o apóstolo João destaca aquela pessoa, todo ser humano que não ama, não é nascido de Deus. Paulo, da mesma forma, afirma a sublimidade do amor. E é o relacionamento de amor que prioriza o interesse pelo outro. Paulo reforça então que o amor não pode ser fingido, não pode se portar inconvenientemente. Meus irmãos, queridos, nesse tempo de pandemia, estamos reconhecendo, estamos conhecendo quem de fato é filho de Deus. Quem apenas é religioso ou participante da igreja. O tempo que vivemos é desafiador, porque as complexidades desse tempo são tamanhas. Mesmo nesse contexto de Covid-19, durante essa pandemia, algumas pessoas estão se deixando tomar pelo amor. Um amor que vem de Deus. Muitas pessoas, de modo encantador, estão redescobrindo o seu ambiente familiar e os relacionamentos que precisam acontecer. O estar em casa, a vivência, a convivência mais ampla e intensa com os familiares tem acontecido. Muita gente está redescobrindo o melhor jeito de viver com Deus, em oração, interessando-se pelo outro, usando a graça e o poder de Deus, mas fundamentalmente o amor para vencer as fragilidades. Caros irmãos, iremos vencer as turbulências da vida, o medo e a angústia deste momento de pandemia, e o desatino da insegurança que a todos toma, com a ajuda divina, cuja referência primeira é o amor infinito e perfeito. É tempo de revermos o nosso conceito de amor e a nossa prática amorosa. Como afirma o apóstolo João, quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Todo aquele que ama é nascido de Deus. Meus caros irmãos, mesmo diante dessa crise tão grande, vamos fazer valer o amor de Deus,
na nossa vida e na vida das pessoas. Portanto, que Deus te abençoe rica e poderosamente. Que a graça de Jesus seja contigo. Mas antes de encerrar, eu queria compartilhar com você o que nós temos feito. Nós desafiamos cada um dos irmãos para orarem pelas famílias neste mês de maio. Mas desafiamos também ainda, nessas 2 próximas semanas, aos irmãos para lerem o livro do profeta Isaías. Cada dia da semana lendo um capítulo do livro de Provérbios. Esse é o nosso desafio de fé. Vamos caminhar nessa direção. Que o Senhor Jesus te acompanhe nessa semana. E que o amor eterno de Deus Pai seja contigo. E as consolações do Espírito Santo nos acompanhem durante todo o dia, nesta noite e durante toda a semana. Que Jesus nos abençoe. Amém e amém.